Olá, senhoras e senhores, eu sou o professor André, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. É um prazer ter você aqui comigo agora com imagens, né? Eu quero imagens. Muito bem, saudade de vocês, acho que vocês também estavam com saudade do meu rostinho. É bom que vocês estão vendo aí, eu estou no processo de emagrecimento, vamos ver se vocês conseguem perceber alguma mudança aí, né? Sem papo furado, vamos lá, hoje nós vamos ver soma de vetores de qualquer direção. É uma aula bem densa, tá? Ela é um pouco mais densa do que a outra, tá bom? Muitos conceitos novos para a gente aprender, então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Opa, não passou o slide, vamos aqui. Ah, foi! Beleza, então só para a gente relembrar que os vetores, vetor é uma coisa que tem módulo, direção e sentido. Vou apagar aqui minha telinha para eu não ficar atrapalhando vocês. Então tá aqui, ó, módulo, direção e sentido. Beleza? O módulo é apenas o valor, né? A direção é tudo aquilo que é AL, né? Então horizontal, vertical, diagonal, a gente tem que lembrar disso, tá? E o sentido que é de um lugar para o outro, sempre de um lugar para o outro. Então tá aqui o nosso exemplo do nosso vetorzinho querido na vertical aí, né? Então nós temos aqui o módulo dele é de 3 centímetros, que é o tamanho do vetor, tá? A direção dele é na vertical e o sentido de baixo para cima. Ou você também pode usar aí qualquer outra referência, do chão ao teto, né, sei lá, do menu iniciar do computador para a barra de ferramentas lá em cima, não importa o sentido, desde que você coloque claramente a indicação aí de onde que é para onde, tá? Geralmente o pessoal usa a rosa dos ventos também, tá bom? Então nesse caso aqui poderia ser do sul para o norte, não tem problema. Beleza? Então já apresentado nosso vetor, hoje nós vamos ver a soma de vetores de qualquer direção. Na aula passada nós vimos aqueles apenas de mesma direção. E como é que eu faço para somar dois vetores quaisquer aqui? Bom, dados importantes é que a gente tem que saber desse ângulo formado entre esses dois vetores. Ah, mas não só isso, existem duas formas de a gente somar, a forma geométrica e a forma algébrica. Tá? Geometricamente é o desenho, tá, pessoal? Então, qual seria o vetor resultante dessa bagunça aqui? Né? Como é que seria o desenho desse vetor aqui? E algebricamente, né, qual seria o valor dessa resultante? Então, geometricamente, nós temos duas leis, a lei do paralelogramo e a lei do polígono, também chamada de regras, tá? Regra do paralelogramo e a regra do polígono, em que a gente vai determinar o desenho do vetor. E algebricamente, nós vamos aí usar a lei dos cossenos e um caso específico da lei dos cossenos, que é o teorema de Pitágoras. Bom, sabendo isso daqui, você vai conseguir fazer a soma de qualquer vetor de qualquer direção. Então vamos primeiro ao estudo do desenho, tá? Como se dá o desenho aí? Primeiramente pela regra do paralelogramo. Bom, então eu tenho aqui dois vetores, um vetor A e um vetor B qualquer, né? E a regra do paralelogramo é muito simples, ela pede que a gente desloque os dois vetores a fim de colocar a base deles se encontrando. Então eu vou deslocar aqui o primeiro vetor, que é o vetor A, beleza? E vou deslocar o vetor B a fim de que as bases se encontrem. Lembrando, você pode deslocar os vetores de lado, né? Mexer do jeito que você quiser, desde que você conserve o módulo, a direção e o sentido do vetor. Tá? Então, sempre que você redesenha um vetor, conservando o módulo, que é o tamanho, a direção do vetor, no caso aqui, né, do vetor A na horizontal, e o sentido da esquerda para a direita, você está falando do mesmo vetor, você está fazendo um clone dele. Então, nada mais você vai fazer um clone do vetor A e um clone do vetor B, desenhando os dois, a fim de que as bases deles saiam do mesmo ponto. Tá? Você vai literalmente aqui na regra do paralelogramo, colocar bundinha com bundinha, né, a base com a base. E depois, bom, já notem que eles formam um ângulo entre eles. Esse ângulo aqui vai ser necessário para a gente poder fazer a parte algébrica, tá bom? Quando a gente for calcular o número do vetor resultante. Por enquanto, não é tão importante porque a gente só está tentando determinar o desenho, né? Como que vai ficar o gráfico. Então, como é que faço agora? Agora, a regra do paralelogramo diz, uma vez ligado às bases, né? Uma vez que colocou eles saindo do mesmo ponto, você vai traçar retas paralelas, é por isso que chama paralelogramo. E retas paralelas são aquelas retas que nunca se encontram, né? Ou um matemático aí vai dizer, não, retas paralelas são aquelas que se encontram no infinito. Enfim, mesma coisa, eu vou traçar uma reta paralela ao vetor A, tá? Essa reta paralela ao vetor A, eu vou colocar ela aqui em cima, tangenciando o vetor B. Então está aqui, aparecendo aqui minha reta paralela ao vetor A. Vejo que eles nunca vão se encostar, são retas que nunca se cruzam.
tá? E vou traçar uma outra reta paralela ao vetor B, fechando aqui, ó, uma figura geométrica. Por isso que a gente fala de geometricamente, tá? E essa figura geométrica, ela é um paralelogramo. Ela é um paralelogramo. Por quê? Porque tem os lados paralelos, tá bom? Ela forma aí uma figura geométrica com lados paralelos. Está aqui meu paralelogramo. E o vetor resultante não é nada mais do que um vetor que sai aqui da base e vai até a pontinha. Então está aqui meu vetor resultante da base até a pontinha, tá bom? Esse é o vetor R, é o vetor que soma o A mais o vetor B em qualquer direção. Sempre você vai fazer isso. Então, primeiro, ligue as bases, tá bom? As bases se encontram, trace retas paralelas, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, liga da base até a pontinha. Não é muito difícil a regra do paralelogramo, ela vai ser muito usada para a gente quando a gente tiver soma de dois vetores, tá? E uma curiosidade aqui, que foi desenvolvida por Aristóteles, beleza? Quando ele estava estudando forças, que é justamente o estudo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Né? Professor, por que a gente está aprendendo vetores? Para a gente depois ver o estudo das forças na dinâmica, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira regra já foi a regra do paralelogramo, vamos para a regra do polígono. Como que é a regra do polígono? A regra é diferente. Você vai de novo deslocar aqui o vetor A, né? Mas agora eu vou colocar o vetor B, ao invés dos dois saindo da mesma base, como na regra do paralelogramo, agora eu vou ligar um no rabo do outro, um na bundinha do outro. Beleza? Então tá aqui, um no rabo do outro, igual ao gafanhoto. E o vetor resultante disso, novamente, vai ser da base até a pontinha dos dois. Tá aqui o meu vetor resultante da base até a pontinha. Tá? Ah, professor, mas você pegou primeiro o vetor A e depois o vetor B. Eu posso fazer o contrário? Gente, pode sem problema nenhum. Digamos aqui, ó, primeiro foi o A, depois o B, né? Digamos que você pegue primeiro o B, né? E depois coloque o A na base até a pontinha. Veja que aqui você fez diferente. Como seria o vetor resultante? O vetor resultante novamente vai da base até a pontinha. Está aqui o meu vetor resultante. Não importa a ordem que você faça, eu quero que você repare que o vetor resultante vai ser sempre o mesmo. Tá? Então o vetor resultante vai ser aqui A mais B e aqui seria o B mais A. Não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui eu quero que você repare que ambos vão ter o mesmo tamanho, né, que é o mesmo módulo, a mesma direção, diagonal, e o mesmo sentido. Nesse caso, inferior esquerdo para superior direito. Ou você também pode usar a rosa dos ventos, né? Então, sudoeste para nordeste. Tá? O que eu quero que vocês vejam é que não importa a ordem, se vai ser A mais B ou B mais A, que os dois vetores vão ser exatamente o mesmo. Tá bom? Então, por que a regra do polígono? Repara que isso aqui é um polígono, isso aqui é uma figura geométrica, né? No caso, um triângulo. Mas quando nós tivermos mais de dois vetores, vocês vão ver daqui a pouco comigo, a soma de 3 vetores, 4 vetores, ele vai formar um polígono bem grandão, né? E ele fecha sempre o polígono, né? O vetor resultante é aquele que fecha o polígono. Então, repara que aqui ó, ele estava aberto, né? Então, a resultante fecha o polígono, aqui no caso, o nosso querido triângulo. Beleza? Bom, galera, foi já geometricamente os dois exemplos, agora nós vamos, né, para algebricamente. Como que eu faço a soma algébrica, que é o número? Eu estou interessado no valor do vetor. Então, para determinar algebricamente, é necessário que eu coloque os dois vetores saindo da mesma base. Tá? É necessário. Então, esse aqui é o início da regra do paralelogramo, que é quando eu desloco os dois vetores a fim de que eles saiam do mesmo ponto. Por que isso é importante? É importante para que eu analise esse ângulo formado entre eles, tá? Esse ângulo formado entre eles é que vai determinar o valor do meu vetor resultante. E vocês vão relembrar lá na matemática uma lei linda que é a lei dos cossenos. Professor, não lembro o que é isso não. Eu lembro para você, não tem problema, tá aqui ó, lei dos cossenos, né? Que ele coloca que o vetor resultante ao quadrado vai ser uma soma aí entre os quadrados desses outros dois vetores, mais 2 vezes o valor dos dois vetores, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Jeová do céu, o professor tem que decorar isso? Tem que, tá? Sinto muito em dizer, tem que o vestibular não vai te dar essa coisa linda, tá? A gente tem que saber mesmo, tem que vir da alma, né? Tem que estar escrito na veia, mas você já deveria saber disso daqui,
porque esse aqui foi estudado lá na matemática. Então aqui na física a gente só está relembrando, ou melhor, a gente está aplicando um conceito estudado lá na matemática. Não é à toa que você vê um monte de número lá na matemática. Por quê? Para a gente poder aplicar. A física serve para isso, para aplicar esses conceitos. Então tá aqui, ó, nós temos ali, né, uma pequena diferença, tá? Uma pequena diferença. Não sei se você deve ter reparado, lá na matemática, quando a gente estudava o triângulo, né, a lei dos cossenos, tá aqui a lei dos cossenos, tinha um sinal de negativo. Tá vendo aí? Sinal de negativo? Olha ali quando a gente estuda vetores, um sinal de positivo. Eita, nenhum professor de física fala isso. Isso aqui é um privilégio apenas dos meus alunos, tá? Esse detalhezinho aqui para mim faz muita diferença. Professor, por que ele era negativo e aqui é positivo? Galera, isso daí tem a ver com o fato dele não fechar um triângulo. Quando a gente usa a lei do paralelogramo, né, o vetor resultante, lembra? A gente vai traçar uma reta paralela ao vetor 1 e paralela ao vetor 2. A resultante seria uma coisa mais ou menos assim, né? Repara que ele não fechou um triângulo, Aqui a gente faz análise do triângulo. E aí, quando a gente faz análise do triângulo, é uma coisa mais ou menos assim, né? Esse ângulo daqui, ó, muda, né? Então, não tem por que eu ficar aqui na matematização, provando para vocês o porquê dessa equação e o porquê que ele é positivo. Tá? Eu vou dizer para vocês que você vai ter que meio que aceitar que ele é positivo. Tá? Tem uma breve explicação aqui embaixo para você. Se você quiser, pausa o vídeo um pouquinho, dá uma lidinha aí. Tem a ver com esse ângulo interno aqui. Tudo bem? Mas é a lei do cosseno. A lei do cosseno inverte o sinal e vamos para o abraço. Tem que decorar esse trem sim. Beleza? Mas com o treino, gente, não se desespera. Vou até colocar meu rostinho lindo aqui para vocês. Não se desespera, tá? Conforme a gente for treinando, conforme a gente for fazendo exercício, vai ficar mais fácil, tá? Esse negócio entra na alma mesmo, entra no espírito, entra no rim e você está se preparando, você está sendo melhor que os outros. E tem gente que pensa assim, meu Deus, física, tal. Não fique careca, né? Não fique como eu, tá bom? Não precisa se descabelar, né? Querendo entender as coisas de um dia para o outro. Isso aqui é treino, é devagar. A gente vai colocando um tijolinho depois do outro, devagarinho a gente vai conseguindo, tá bom? Até mesmo você não vai fazer física na faculdade, né? Imagino eu, né? Mas num curso de engenharia vai exigir um pouquinho de pensamento de você, tá? Vamos voltar para a apresentação aí. Um caso particular, eu quero falar de um caso particular da soma de vetores, que é quando eles são perpendiculares. Isso vai facilitar a nossa conta, porque maioria das vezes, tá? Sei lá, 70% dos exercícios colocam os vetores de forma perpendicular, tá? Que é um caso específico desse daqui. Que tá uma bagunça, né? Vamos lá então. Perpendiculares. Geometricamente, como se dá o desenho? Vocês vão reparar aqui que perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho um vetor, por exemplo, na vertical e o outro na horizontal. Então, o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, né? Eles são perpendiculares. Esses termos a gente vai ver, vocês viram lá na matemática, que é quando um ângulo formado entre os dois é um ângulo de 90 graus, tá? Então, somando aí pela regra do polígono, né? Vamos lá, pela regra do polígono, é colocar um no rabo do outro. Então, tá aqui o vetor A, desloquei o vetor A, vou deslocar o vetor B um no rabo do outro, opa, vetor B está aqui, e o meu vetor resultante, repare que forma um ângulo entre eles, né? E o meu vetor resultante vai da base até a pontinha. Olha que está ficando mais fácil, né? A gente já está ficando craque nisso aqui. A professora não quer fazer pela regra do polígono, não. Vamos fazer pelo paralelogramo, não tem problema. Regra do paralelogramo, vou deslocar os vetores aqui, a fim de que eles saiam do mesmo ponto. Então está aqui o vetor A, o vetor B saindo do mesmo ponto, né? E aí vou traçar as retas paralelas. Aqui uma reta paralela ao vetor B, outra reta paralela ao vetor A, e aí o vetor resultante vai de novo da base até a pontinha, da base até a intersecção das duas retas. Beleza, tá aqui geometricamente como os dois foram feitos, e aí uma observaçãozinha para você, tá? Que não importa qual das duas você vai utilizar, eu quero que vocês reparem aqui, que não interessa qual das regras você utiliza, se vai ser a regra do polígono ou se vai ser a regra do paralelogramo. Reparem que os vetores resultantes S, eles são iguais. Mais uma vez, módulo, direção e sentido são conservados. Então não importa qual regra você vai escolher, pessoal, a fim de determinar geometricamente, né? Você vai
é escolher aquela que mais se adequa ao seu exercício, tá bom? Que não é nada mais do que... Eu quero que vocês reparem uma coisa, que a regra do polígono, na verdade, né, vamos lá, vamos exercitar a cachola, coisa que só os alunos do professor André sabem. A regra do polígono e a regra do paralelogramo são a mesma regra. Hã? Como assim, professor? Ora, lembra que eu falei para você que você pode deslocar este vetor aí? Vou até colocar meu rostinho para ficar mais bonitinho, tá aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem deslocar esse vetor A aqui em cima, né? Beleza. Então, eu vou pegar esse vetor A e vou deslocar ele para o lado, tá? Então tá aqui, ó, vetor A, essa é a regra do paralelogramo. Vou pegar e vou deslocar ele para o lado aqui, ó, encaixando ele aqui. Tá ruim de desenhar com o mouse. Pera aí, deixa eu pegar minha caneta, vamos lá. Opa, meu mouse saiu, tá aqui, beleza. Então tá aqui, ó, vou desenhar aqui o meu vetor A. Grosso e porcamente, tá aqui, meu vetor A. Fechou o polígono. Viu? Fechou o polígono, tá aqui. Então tanto faz se a regra do polígono ou a regra do paralelogramo, elas são a mesma. Eu posso deslocar o vetor A para o lado direito, ou fazer o mesmo com o B. Eu posso pegar o vetor B que estava embaixo e fechar aqui em cima, ó. Fechando aqui meu polígono, aqui está aqui meu triângulo. Aqui, ó, meu triângulozinho, né? Tanto faz qual regra você vai usar, as duas são a mesma. Beleza? Sabendo uma, você sabe a outra. Bom, e vamos lá, algebricamente, né? Como determinar o módulo, valor desse camarada? Pelo teorema de Pitágoras. Quem é Pitágoras na fila do pão, né? Vamos lá, é um cara muito bom esse Pitágoras. Está aqui meu vetor A e meu vetor B, os mesmos vetores, eles são perpendiculares entre si, né? Formam esse ângulozinho, cadê meu ângulo? Saiu aí, beleza. Formam um ângulo entre si, né? Eu apliquei aqui a regra do polígono, e nós temos que o nosso teorema de Pitágoras não é nada mais do que esse mantra que a gente vai ter que ficar repetindo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Olha aqui, ó, a soma, olha para a fórmula. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Professor, o que é capeta? Não, pera, não é capeta não é demônio não, é cateto. Você vai ter que lembrar isso lá na matemática. O que é um cateto? Catetos são os lados de um triângulo, criatura. Então tá aqui, tem um triângulo aqui, você consegue ver um triângulo retângulo? Deixa eu tentar desenhar aqui, está um ângulo reto, ó. Aqui, ó, um ângulo reto aqui, ó. Tá aqui meu triângulozinho retângulo. Então nós temos os catetos, são os lados menores de um triângulo. Cateto aqui no caso é o vetor A e o outro cateto é o vetor B. E a hipotenusa é o lado maior de um triângulo. Então a soma dos quadrados, dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Essa regrinha vem de onde? Lembra que eu falei que perpendicular é um caso específico dentro da soma de qualquer vetor? Então não estou nada mais, nada menos aplicando a lei dos cossenos aqui. Olha que interessante quando a gente aplica a lei dos cossenos para este vetor, para este caso, né? O caso em que eles são perpendiculares. Aqui, ó, lei dos cossenos. Você vai reparar que só não tem essa parte aqui. Tá vendo essa parte aqui? Essa partezinha bonitinha. Por que que não tem? Né? Ó, repare que o outro é semelhante. Ó. Teorema de Pitágoras. Tá aqui, ó. Tá aqui. O teorema de Pitágoras é um caso específico da lei dos cossenos. Porque, ora, o ângulo não é de 90 graus? Se o ângulo é de 90 graus, quanto que é o cosseno de 90? Né? Os mais espertos já sabem, né? O cosseno de 90 é igual a zero. Então, se o cosseno de 90 graus, porque o ângulo é de 90 e o cosseno de 90 é zero, então zero que multiplica qualquer coisa é zero. E essa parcela aqui desaparece. Então, você não tem que decorar o teorema de Pitágoras. Basta decorar a lei dos cossenos. Se você souber a lei dos cossenos, você sabe qual que é o teorema de Pitágoras. Tá bom? Mas como é um caso específico, que a gente vai usar em 70%, 80% dos exercícios que a gente vai fazer, com casos em que eles são perpendiculares, vale a pena decorar isso aqui também. E como é que decora? Você já decorou lá na matemática, é o próprio teorema em si que fala a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tem que decorar? Tem que. Repete junto comigo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados, catetos. Beleza. Gente, já decorou, né? Quando você for lá
tiver no seu momento de necessidades fisiológicas lá, quando você for lá no seu banheiro, no toalete, beleza? Fica repetindo esse mantra na sua cabeça, tenho certeza que você vai decorar, né? Enquanto algumas coisas saem, outras coisas entram. Besteira do professor, né? Mas fala bobagem. Bom, vamos lá, galera. Vamos ver aqui um outro caso específico, que é quando a gente vai somar mais de 2 vetores. Mais 2 vetores. Então, a soma de 3 ou mais vetores. Nós temos aqui o vetor aqui em cima, né? P, Q e S, tá? 3 vetores P, Q e S. E como que se dá a soma entre eles? Bom, a soma entre eles é como uma soma normal, a soma de números. Você geralmente soma 2, né? Para depois somar um terceiro. Tá? E eu quero que vocês reparem que nos vetores, assim como a gente está somando números, quando a gente soma nos vetores, não importa a ordem, tá bom? Então, aqui a gente poderia usar aqui para somar o P, o Q e o S. Primeiro a gente soma o P e o Q e depois a gente soma o S. Ou então pode ser o contrário, a gente soma primeiro o Q e o S e depois a gente soma o P. Bom, sempre você vai ter que somar 2 primeiro para depois somar o outro, né? Então, geometricamente, aqui o desenho, olha aqui o desenho, eu estou aqui somando já o vetor aqui, ó, PQS. O vetor PQS, que é o vetor soma dos três, vai ser o vetor P mais o vetor Q mais o vetor S. Eu quero que vocês reparem que os três eu coloquei aqui um do ladinho do outro, já obedecendo a regra do polígono. E agora sim parece um polígono esse cara, né? Então, por quê? Porque antes a gente só estava somando 2 vetores, era sempre triângulo, né? Agora te aparece uma figura geométrica, né? Então temos aqui os nossos 3 vetores P, Q e S, em que o vetor resultante vai ser sempre da base até a pontinha. E já fica uma dica linda aí para vocês, tá? Toda vez que você tiver mais de 2 vetores para somar, 3, 4 ou 5 vetores, eu acho que o exemplo não vai passar muito disso. Então sempre que você tiver mais de 2 vetores, tenta usar com todas as suas forças, se for para determinar o desenho, né? Tenta usar a regra do polígono. O que é a regra do polígono? Um no rabo do outro. Simples assim, um no rabo do outro. Por quê? Porque sempre a soma vai ser da base até a pontinha, né? Repara no segundo caso aqui, ó. Então eu falei para vocês que o vetor P, Q e S vai ser a soma dos 3, ou eu posso somar 2 primeiro para depois somar o outro, né? Então aqui nesse caso, eu vou somar o vetor P e o Q primeiro. Então tá aqui o vetor P e o vetor Q. Tá aqui o vetor P mais Q, beleza? E por último, vou somar o P mais Q com o vetor S, que vai dar novamente o vetor PQS, né? Ou o outro exemplo aqui, ó, que eu vou somar primeiro o Q e o S. Então tá aqui o vetor Q e o vetor S, somei os dois da base até a pontinha, o vetor Q mais o vetor S, e depois eu vou somar com o vetor P. Tá aqui o vetor P. Então somando o vetor P mais o vetor QS, eu tenho novamente o vetor PQS. Não importa a ordem que você vai colocar aqui dentro, se vai ser P P com Q, S com Q, quem é que vai ser primeiro? Sempre o vetor resultante vai ser da base até a pontinha, da base até a pontinha, tá? Nesse caso aqui eu usei a regra do polígono, mas eu também poderia usar a regra do paralelogramo. É um pouco mais complicado, tá? Regra do paralelogramo, lembrando que todos têm que sair do mesmo ponto. Nem sempre nos exercícios, que eles são de níveis difíceis, tá? Exercício nível difícil, vai pegar aí, sei lá, ITA, Mauá, faculdade de engenharia, geralmente, tá? Às vezes eles tiram um coelho da cartola, com um exercício um pouco mais difícil, e aí nem sempre você vai conseguir deslocar esses vetores aí, a fim de montar a regra do polígono, tá? Você vai ter que trabalhar com ele já montado do jeito que está. Então tá aqui, ó, por exemplo, se ele pedisse para você a soma do vetor P mais S mais Q nesse formato, né? Como que você faria isso daqui? Você primeiro somaria 2, por exemplo, vou somar aqui o vetor P e o Q. Então vou traçar aqui uma reta paralela ao S e uma reta paralela, não está saindo, ao Q. E aqui o vetor resultante vai ser o vetor que vai ligar... Nossa, eu estou ótimo de desenho. Vai ser o que vai ligar da base até a pontinha. Acho que eu vou voltar a desenhar com o mouse, acho que estava melhor do que com essa caneta. Opa, cadê meu mouse? Beleza, tá aqui. Então vai dar esse vetor aqui, né? Esse vetor resultante aqui, né? E aí depois que você somou esse vetor resultante, você vai somar com o terceiro. Então, de novo, você vai estar saindo do mesmo ponto, você vai traçar uma reta. Eu vou até colocar outra cor. Opa, beleza. Então, aqui, ó, você vai traçar uma reta paralela ao Q, tá vendo uma reta paralela ao Q?
saindo lá do vetor resultante. Então aqui tem uma reta paralela ao Q e uma reta paralela ao vetor resultante que você tem, o primeiro, né, que é o vetor PS. E aí onde eles se cruzam, você liga da base até a pontinha. Eita, que desenho maravilhoso, né? Tá aqui, então. Você vai fazendo por parcelas, tá? Você soma 2, depois mais 2, depois mais 2, depois mais 2. É um pouco mais chato de fazer, por isso que eu já oriento que você tenta fazer com a regra do polígono, tá? Sempre que você tiver mais de 2 vetores para somar, tá bom? E aqui um outro caso, né, em que eu somo, né, primeiro o vetor P com Q. Aqui no primeiro eu somei P e S, né? Aqui no segundo caso aqui eu somei o P com Q e depois eu somei com S. Não importa, tá vendo o vetor resultante aqui, ó? Né, o que eu desenhei e o outro resultante aqui? Beleza, veja que eles têm o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Na teoria, porque meu desenho tá péssimo, mas deveria ter, tá? O que eu quero provar aqui para vocês? Que a ordem não importa. Se você vai somar primeiro o P e o S para depois somar o Q, ou se você vai somar primeiro o P e o Q para depois somar o S, não importa, tá aqui, galera. A ordem não importa, tá? Sempre o vetor resultante vai ser o mesmo, beleza? Bom, outras duas operações que nós temos que falar. Eu sei que o vídeo está ficando grande, depois eu corto ele aí. Eu tenho que falar da subtração e da multiplicação por um escalar. Subtração é o mesmo esquema que a gente já estava fazendo lá quando a gente estava vendo vetores de mesma direção, tá bom? Então, quando eu tenho que subtrair aqui, por exemplo, tenho que subtrair o B de A, né? Então, A menos B é nada mais do que uma soma de um vetor negativo. E o que é um vetor negativo? É um vetor oposto, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o vetor A e o vetor B qualquer, tá? Então, o vetor negativo, o vetor menos B, seria o inverso, né, o oposto do vetor B, que é nada mais do que conserva a direção, conserva o módulo e muda o sentido. Então, tá aqui o vetor B era positivo, aponta, né, para superior direito, perdão, para lá, superior direito, e o B, que é negativo, vai apontar para lá. Aqui o meu vídeo está invertido, está difícil. Aponta no sentido contrário, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas somar o A com o menos B. Então, uma subtração, basta que eu inverta um dos vetores, basta inverter um dos vetores e aí, né, fazer a soma deles. E como é que é soma? Soma a gente já sabe, aqui eu vou usar a regra do polígono, tá bom? Em que eu vou colocar um no rabo do outro, tá aí um no rabo do outro, né, que nem gafanhoto. E aí, o vetor resultante sai da base e vai até a pontinha. Tá aqui o vetor resultante C, da base até a pontinha. Então, digamos que eu quero subtrair o vetor, seria A menos B. Tá aqui o vetor C, né? O vetor que aponta aí para a diagonal para baixo, né? Inferior direito. Beleza. Bom, fácil, né? E como é que faz a parte algébrica? A parte algébrica, aí você vai precisar do ângulo entre eles. Eu não sei se está ficando visível aqui para vocês, tá? Mas o ângulo formado entre A e B é esse ângulo aqui, ó. Como assim? Esse é o ângulo formado entre A e B. Mas, professor, não é o do meio aqui, não? Não. Quando a gente vai falar de ângulo, pessoal, a gente tem que colocar os dois saindo do mesmo ponto. Então, seria como se eu estivesse usando aqui a regra do paralelogramo. Então, eu desloco, ao invés de colocar o B lá na ponta, eu coloco os dois saindo do mesmo ponto. Esse aqui seria o vetor menos B. E aí, agora ficou mais visível, né, o ângulo entre eles, né? Tá vendo aqui? Que era aquele ângulo que eu tentei desenhar ali do lado. Tá aqui o ângulo entre eles. Beleza? Então, quando a gente for determinar a parte algébrica, temos que determinar o ângulo entre eles com os dois saindo do mesmo ponto. Aí faz-se necessário, é mais fácil você usar a regra do paralelogramo para fazer o desenho, ao invés da regra do polígono, tá? A regra do polígono, para mim, enfim, é muito mais fácil, um no rabo do outro e pronto, e sai. Acabou. Bom, vamos lá. Desenho já foi. Vamos falar agora de multiplicação por um escalar. Multiplicação por um escalar não é nada mais do que um número que multiplica um vetor. Tá? Existe uma multiplicação de um vetor por outro vetor. Multiplicação de vetor por outro vetor é algo tão complexo que você vai ver só lá na faculdade, tá bom? Para casos de curso de engenharia ou curso ligado na parte de exatas, aí como no meu caso de física, tá? Em que você vai ver uma matéria chamada Introdução à Álgebra Linear. Eu fiz na UNB com um professor bom pra caramba chamado Chokranian, não tenho vergonha de falar o nome dele aqui, porque ele era um alemão naturalizado, ele escreveu o livro do qual ele estava dando a aula. Pensa num cara crânio. Foi difícil, mas eu sobrevivi.
e lá você vai ter que mandar bem de matrizes, determinantes, para poder fazer regressão de um plano no outro. Isso aí abre a mente mesmo, tá? É coisa de louco, tá? Então, se você for para a faculdade, for para a UNB, chocraniano na veia, é para forçar a cachola mesmo. Acho que foi aí que eu comecei a ficar careca. Talvez, né? Talvez. Mas bom, vamos voltar aqui, chega de papo furado. Multiplicação por um escalar é algo muito simples. Multiplicação por um escalar, você vai apenas fazer a indicação no vetor. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor B, tá bom? Um vetor B, e eu quero o dobro do vetor B. O dobro do vetor B, então basta geometricamente, né? O desenho, basta que eu desloque aí e coloque dois vetores B, né? E aí o meu vetor resultante, o meu vetor 2B, vai ser nada mais do que um vetor que é o dobro do primeiro. Tá bom? Então o módulo dele você vai dobrar. Então se o B vale, por exemplo, 5, o 2B vai valer quanto? 10. É o dobro de B. Simples assim. E você vai conservar a mesma direção, né? No caso ali. Peraí. Aqui, isso, assim. Então o B está aí na diagonal, né? O 2B também vai estar na diagonal. Você vai conservar a mesma direção sempre. A direção sempre você vai conservar. Já o sentido, às vezes, pode mudar, dependendo do escalar. Se o escalar for um número negativo, você vai inverter o sentido do vetor. Por exemplo, eu coloquei um caso aqui bem específico, né, aí do ladinho, que é o vetor, a multiplicação por um menos meio, só para complicar. Professor, o que você queria? Eu queria fazer uma divisão. Mas toda divisão também é uma multiplicação. Então estou nada mais nada menos que multiplicando aqui esse camarada. Opa, cadê meu mouse? Desapareceu. Eu vou colocar meu mouse vermelho de novo, senão ele some. Tá aqui. Então eu vou multiplicar, fazer uma multiplicação do vetor B por um número que divide. Multiplicação por um número que divide. Então eu tenho que menos meio vezes B vai ser um vetor menos 0,5B. E o desenho dele? Olha aqui, você vai concordar comigo que esse vetor B, né, menos meio B, ele tem que ter metade do vetor B. Então, primeiro é isso, o tamanho dele tem que ser metade, né, meio. E aqui eu inverti o sinal, inverti o sentido dele, porque o sinal também foi invertido, então ele é negativo agora, né? Então, quando o B apontava no sentido positivo, ele apontava lá para o canto superior, né? E agora que ele é negativo, ele vai apontar para o canto inferior. Então, a direção se conserva sempre. Direção ambos na diagonal. Veja que todos estão na diagonal, né? Todos estão na diagonal. Agora, o sentido pode ser que se inverta dependendo se o escalar for um número negativo, tá bom? Aí você vai inverter o sentido do seu vetor original. Beleza? Gente, isso aqui não tem muita dor de cabeça, não. Multiplicação por escalar, geralmente os exercícios não complicam. Tá? Geralmente eles são fáceis, até mesmo parecem poucos exercícios para a gente trabalhar, sei lá, uns 15% dos exercícios tem a ver com multiplicação de escalar, mas também é matéria de prova, vocês têm que saber. Bom, já estamos acabando esse negócio, falta só mais um detalhezinho que é a decomposição de vetores. Então a gente já viu soma de vetor de qualquer direção, tanto geometricamente quanto analiticamente. Relembrando aqui, geometricamente existem as duas leis do polígono e do paralelogramo. Algebricamente nós temos que usar a lei do cosseno, tá bom? Lei do cosseno. E para um caso específico, que é quando eles são perpendiculares, o teorema de Pitágoras, que também é a lei do cosseno, né? Vamos ver o último detalhe aqui, que é a decomposição de vetores. O que é a decomposição de vetores? Digamos que eu tenho um vetor qualquer, um vetor A, tá? E eu queira jogar isso no plano cartesiano. Eita, deixa eu me apagar aqui que eu tô aqui, beleza, foi. Então eu quero jogar isso no plano cartesiano. Né? Como que eu faço para jogar um vetor A no plano cartesiano? Eu vou dividir ele em outros dois vetores, tá bom? Só para ficar mais claro aqui, eu vou colocar esse vetor dentro de um quadrado, tá? E você vai reparar aqui que ele até forma um ângulo, né? Esse ângulo aqui que ele forma é o mesmo ângulo que ele forma com o eixo das abscissas, tá? O meu objetivo aqui, galera, é colocar a projeção desse vetor em cima do eixo das abscissas e também colocar a projeção desse vetor sobre o eixo das coordenadas. Eu vou fazer outros dois vetores, né? O primeiro vetor aqui é o AX e o segundo vetor aqui, o AY. Professor, de onde é que esse vetor? É como se eu tivesse pego uma lâmpada, uma lanterna. Vou tentar desenhar aqui minha lanterna. E essa lanterna projetada sobre o vetor A, vou até apagar aqui, ó. Projetado sobre o vetor A, vai formar uma sombra. Tá?
uma sombra. Essa sombra é a minha projeção no eixo X. Tá? É a minha projeção no eixo X. Então aqui é o meu vetor. Esse vetor eu dei o nome dele de AX. Tá? E eu posso fazer a mesma coisa projetando ele no eixo Y. Então tá aqui, ó. Se eu coloco minha lâmpada aqui do lado direito, né, a sombra desse camarada, a sombra dele, a minha projeção dele lá no eixo Y vai ser um camaradinho assim para cima, tá bom? E eu vou chamar esse aqui de AY. E olha que interessante, eita, AY, AX. E olha que interessante, quando eu somo os dois vetores, AX com AY, eu tenho novamente o vetor A, que é o meu vetor resultante. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é o processo inverso da soma. Tá? Eu estou quebrando um vetor em outros dois. Então, está aqui o meu AX e aqui o meu AY. Tá bom? Ambos deslocados aí. Tá? Só para ficar mais bonitinho esse negócio, eu vou deslocar o AY para o lado direito. Tá? É porque aqui nós temos que ambos saem do mesmo ponto, como se fosse aquela lei do paralelogramo. Tá? Mas eu também posso colocar aqui como se fosse uma lei do polígono. Para que eu vou fazer isso? Só para fechar um triângulozinho aqui bonitinho, que a gente vai fazer uma análise desse triângulo aqui. Tá? Como que eu determino? Aqui o desenho já foi, tá? O desenho já foi, são esses dois pedaços. Tá? E repare novamente que se eu somar o AX com o AY, eu volto a ter o meu vetor original, meu vetor A. E aqui eu quero saber agora os valores. Qual que é o valor de AX e qual que é o valor de AY. Quero fazer uma análise aí algébrica. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui está uma bagunça aqui meio grande. Peço desculpas por tomar o tempo do vídeo aqui para ficar apagando besteira. Mas é que meus desenhos são tão lindos que eu tenho medo de confundi-los. Tá? Bom, tá aqui. Beleza? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá de novo. Formei aqui meu triângulozinho bonitinho, tá? Aqui você já pode ver que é quase que uma regra do polígono, beleza? E aqui eu quero agora determinar os valores. Quanto que vale AY, quanto que vale AX, se eu tiver apenas o meu vetor A. Bom, vamos usar a lei dos senos. O que é seno, galera? Seno, por definição, é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Oposto a quem? Oposto ao ângulo. Então veja que eu escolhi esse ângulo aqui na horizontal e o cateto oposto, ou seja, o lado oposto a este ângulo, o cateto oposto a este ângulo, é o meu querido AY. Então vamos dar nomes aos bois, né? Então cateto oposto é o meu AY e a minha hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, é o meu A, meu vetor A. Ele está dividindo, vou passar ele para o outro lado multiplicando, então eu tenho que vai ficar assim, ó, AY vai ser igual a A seno θ. O que isso significa? Que eu consigo determinar o valor de AY em função do meu vetor original, que é o vetor A, e do ângulo que ele forma com o eixo das abscissas. Está aí, o eixo das abscissas forma esse ângulo. Então nós conseguimos escrever o valor de AY apenas sabendo o ângulo e o vetor original. Né? Eu determino qual que é essa componente AY. E posso fazer a mesma coisa para o AX, tá? Só que ao invés de usar o seno, eu vou usar o cosseno. Por quê? Porque cosseno é o cateto adjacente. Cateto adjacente, aquele que está adjunto, né? Aquele que está preso ao ângulo. Então está aqui, cateto adjacente é o meu AX, sobre a minha hipotenusa que é A. Então novamente eu posso reescrever aí, né, a minha componente AX em função, de novo, do meu vetor original e do meu ângulo. Bom, é assim que a gente determina algebricamente o valor desses dois camaradas. Aí você me pergunta, professor, para que eu quero fazer uma decomposição de vetores? Gente, a decomposição de vetores, ela vem quando a gente vai fazer lá o estudo do plano cartesiano. Então vai ter lá um momento em que a gente vai fazer, né, um plano, né, um plano inclinado, perdão, falei plano cartesiano, um plano inclinado, e aí vamos ter um bloquinho lá que desliza nesse plano inclinado. Aí você vai perguntar assim, qual que é a força que empurra o bloquinho para ele deslizar para baixo? Ora, é a força peso, porém a força peso é uma força que aponta para baixo, né? E aí você vai ter que dizer, você vai chegar à conclusão junto comigo que é uma componente da força peso que está empurrando ele para ele deslizar o bloco. Então aqui a gente vai ter que fazer a análise da componente desse vetor peso aqui, né? Se eu souber qual que é este ângulo do plano inclinado, ele é o mesmo desse ângulo aqui, ó. Isso é uma análise geométrica, é o mesmo desse ângulo aqui.
E aí, ó, você já tá vendo já, né, que eu tô decompondo o meu vetor peso em 2. Nossa, o desenho tá horrível, galera, horrível. Mas tá aí, tô tentando. E aqui eu vou chamar de px e aqui eu vou chamar de py, né, com base no meu vetor peso. Então, se eu souber qual que é o peso do bloco, souber qual que é a inclinação, eu vou determinar quais são esses dois componentes. Tá? Isso é daqui a pouquinho. Gente, quanto mais a gente estudar vetores agora, mais fácil vai ficar no futuro. Vou até colocar meu rostinho bonito aqui para jogar a real para você. Acabou nossa aula, beleza? Todos os conceitos são esses que você tem que saber. Peço para que você faça aí um esquema técnico, tá bom? Um esquema da nossa aula, escrevendo mesmo no caderno com as suas palavras, aqueles que você acha os pontos mais importantes. Tá? A gente vai rever e rever isso aqui várias vezes, até mesmo a gente vai aplicar esses conceitos de vetores. E aí eu volto a bater na tecla. Aqui a gente está no primeiro ano, assim, enfim, no ensino médio de maneira geral, a gente está sempre evoluindo os conceitos, tá? Então a gente está sempre somando cada vez mais os conceitos. Então agora a gente está fazendo aquela base do nosso muro, tá bom? E tem que ser uma base bem feita, uma base bem sólida. Então se eu vou dar uma dica para você, é treina o máximo que você conseguir agora a respeito de vetores, porque lá na frente, a gente, não é muito na frente não, é daqui a pouco. A gente vai estudar a parte de dinâmica, que é o estudo das forças, tá? E aí a gente vai ser extremamente necessário falar de vetores, tá bom? Então, vetor, se você mandar bem de vetor agora, você vai mandar bem na parte de dinâmica. E não só na parte de dinâmica, a gente já viu na parte de cinemática também o estudo do movimento. Então, velocidade para um lado, velocidade para o outro, aceleração para um lado, aceleração para o outro. O estudo de vetores ele se encaixa perfeitamente na física, tá? Então, é a pura aplicação da matemática. Então, vou dar uma dica boa para vocês, que é, se for para você se esforçar em algum momento do ano, tá? Não deixa lá para o último bimestre, não, como todo ano acontece, né? Os alunos sempre estudam de última hora. A dica que eu te dou, e é de coração mesmo, de carinho mesmo, sabe, do professor, é estuda vetores agora, tá bom? Se dedica agora, tá? Faz o máximo de exercício que você conseguir agora, porque depois vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais tranquilo. Uma boa base vai fazer com que a gente evolua muito mais rápido, tá? E aí vai ter aluno, e eu sei que sempre tem aluno, infelizmente, que vai chegar lá no final do ano, vai falar, professor, tô lascado com nota, não sei o que eu faço, se eu recomendo algum professor particular, e aí o professor particular vai na aula, na casa do aluno, você já está gastando mais dinheiro, já está, né, porque não se esforçou na hora que deveria se esforçar, e aí vai chegar lá, vai ter um caráter emergencial, e aí vai complicar a sua situação, tá? Você vai gastar dinheiro à toa, porque é uma coisa que você deveria ter feito agora que você não fez. Então, faça, se dedique, tá bom? Se dedique, faça o máximo de exercício que você conseguir. Se tiver dúvida, pergunte, eu tô aqui para isso, tá? Meu salário é para isso, é para tirar suas dúvidas. E eu me sinto bem também, eu tenho uma satisfação pessoal quando meus alunos que estão com aquela carinha de dúvida assim, passam a entender as coisas, tá bom? Nós vamos ter uma live, tá? Essa live vai ser no dia 15, tá bom? Um pouco antes do início das suas avaliações. Tá? E a gente vai fazer uma retomada. Live é legal porque a gente vai poder conversar, né? Você vai poder colocar suas dúvidas ali online, eu vou poder tirar na hora suas dúvidas, né? E é um pouco mais fluido, né, do que simplesmente a aula aqui, que você tem que ficar voltando o vídeo várias vezes. Mas guarde suas dúvidas para lá, tá? Anotem no caderno aquilo que ficou um pouco obscuro, aquilo que você não entendeu direito, aquilo que você queria que eu explicasse novamente. Eu sei que são muitos conceitos, vão vir mais daqui para frente, tá? E a gente tem que ser um pouco organizado nesses estudos aí, isso é estratégia. Bom, uma boa estratégia vai fazer a gente ganhar essa batalha sem problemas nenhum. Bom, estou deixando aí para vocês o organizador gráfico, né, que fala pouca coisa aqui no organizador, acho que só tem a lei dos cossenos e também aí a decomposição dos vetores, mas eu espero mesmo que o seu caderno esteja uma coisa parecida com isso, tá? Vou até sumir minha telinha aqui, cadê? Opa, aqui ó, que ele fala das grandezas físicas, né, vetoriais, tá bom? Que é um segmento de reta com uma orientação, beleza? Que é nada mais que uma seta, né? E aqui ele vai falar aqui da soma e da diferença. Na soma dos vetores tem dois métodos, né? O método do polígono, que é um no rabo do outro, que nem o gafanhoto, e a regra do paralelogramo, em que eles saem do mesmo ponto, né? Saem do mesmo ponto, traça-se as retas paralelas e vai da base até a pontinha, né? E aqui a forma analítica de você determinar os vetores, então, que é a lei dos cossenos, sendo que aqui esse sinal é um sinal de mais, um sinal positivo. E o teorema de Pitágoras, que aparece como um caso específico desse aqui, que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da
hipotenusa. Beleza. Nós temos aqui também a diferença, né? Que é nada mais do que a soma de um número negativo. E aqui as projeções ortogonais. Tá aqui as nossas projeções. Tá bom? Ele chamou aqui de VY, VX. Acho que ele está falando de velocidade. Tá? Então, o VY vai ser em função do V e do ângulo gama, né? Que ele chamou de gama. Então, tá aqui, ó, VY é V vezes o seno do ângulo, beleza? E o cosseno tá aqui, né? É o VX, vai dar o VX para vocês. Então, tá aí, beleza. Eu espero que seja uma bagunça aí do seu caderno parecida com essa, tá bom? Senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos ter uma aula de exercício, tá? Eu queria agradecer a você. Nossa, tá escuro aqui, né? Agora que eu reparei, bom, vou melhorar isso aí para os próximos vídeos. Gostaria de agradecer a sua atenção. Se dedica, se esforça, vai do lado aí, eu venho do lado de cá e a gente vai seguindo juntos, porém separados, tá bom? Lava bem as mãos, obedece sua mãe e seu pai, não sai de casa, etc. Tal e coisa e tal. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula, nos vemos na próxima. Valeu!